Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio de hoje da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Disputa ficando cada vez mais acirrada aí nessa nossa série. Vamos lá, bora ver o que acontece aí no episódio de hoje. Então, vamos dar um confere aqui na nossa classificação, como ela tá. Então, olha só, Diego de Berardina aparece ali com 2.707 em primeiro, eu tô em segundo com 2.631. E o Cricor 2.617 tá na cola ali também. Vamos lá. Esse é o top 3. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da nossa série. Vamos colocar aqui para jogar. Vamos buscar um adversário já na faixa ali dos 2.400. Assim, no mínimo 2.400, né? Que eu coloco ali 200 pontos para baixo. Então ele tem que ter pelo menos 2.430 para conseguir jogar a partida. E já temos um oponente, um cara da Bélgica que criou a conta em 2021, então tá tranquilo. Vamos lá, vamos jogar a variante do avanço contra a francesa. Jogar aqui com C3, cavalo F3. E agora ele escolheu jogar com cavalo E7. Aquela partida que eu joguei com o Diego, ele jogou com dama B6. Eu vou jogar bispo D3 também. Toma. E agora, eis a questão. Geralmente toma em F5 nessa posição. Eu vou jogar aqui bispo C2. Eu lembro de ter visto essa ideia há muito tempo. Porque se ele joga agora dama B6, aí sim eu tomo em F5. Toma, cavalo C3. A ideia é que a dama ela ficaria melhor em D8 do que em B6. Porque em D8 ela poderia apoiar um G5. Então, é uma ideia, parece um lance inútil, né? Bispo C2, tudo bem, defende D4, tenta manter o bispo, mas a ideia basicamente seria essa, né? Que dama B6 é um lance bem natural de fazer para pressionar o peão de D4, mas a dama estaria um pouquinho pior do que em D8. Vamos ver como que ele vai jogar. Acredito que muito provavelmente vai fazer o dama B6, mas como é um lance menos usual, assim, menos jogado que o bispo F5, eu acredito que ele deu uma pensada, né? Ele deu aquela travada ali para tentar entender as diferenças. Vamos lá, agora eu tomo em F5, cavalo C3. E tem a opção aqui de jogar cavalo E2, cavalo F4 direto, que é o mais comum nessas posições, ou até mesmo de rocar. Eu vou jogar cavalo E2 primeiro, com essa ideia de cavalo F4, porque aqui a gente está jogando uma posição bem desequilibrada, é uma posição onde ele está com um par de bispos, mas ele tem uma pior estrutura de peões, ele tem os peões dobrados na coluna F, peão isolado em D. No geral, eu quero manter essa posição mais fechada. Vamos lá, eu vou rocar pequeno agora. Se ele jogar com G5, que é um lance na posição, eu posso responder com cavalo E1. Se bem que aí ele tem F4. É. Vamos lá. Vamos ver essa posição aqui. Se já não erramos uma ordem. Porque eu vou permitir que ele ative o bispo. Isso aqui não é nada legal nessa posição. Mas vamos lá. Vou jogar cavalo E1. E agora ele tem F4. Por mais que ele avance os peões aqui, o rei dele tá bem tranquilo na posição, porque eu não consigo chegar nesse rei e muitas vezes ele pode até rocar grande. Caramba, eu falei que eu ia caprichar nesse de hoje. Falei que eu ia caprichar na abertura, de repente já estamos numa posição difícil de novo. Estrategicamente difícil. Porque eu deixei ele fazer tudo o que ele queria na posição. Pensar um pouco agora para tentar arrumar isso. Tentar organizar isso. Vamos lá enquanto dá tempo de pensar, né? Nossa, ficou ruim, eu deixei fazer tudo. Meu Deus.
Vou jogar com A3, com a ideia de fazer B4, bispo B2, pelo menos defender esse peão de D e conseguir terminar o desenvolvimento. Fazer um B3 agora, já que ele impediu o meu B4. Jogar um lance um pouquinho mais tímido aqui, o B3. Mas eu preciso desenvolver, eu preciso jogar colocar esse bispo em jogo. Vamos colocar o bispo em B2 para proteger D4. E agora vamos ver aqui como que ele vai progredir nessa posição. Ele tem uma ótima posição. Eu gosto da posição das pretas, porque a qualquer momento ele pode ativar esse bispo. Mas eu não sei o quanto eu posso estar mal também na posição, porque um pouco mais para frente eu posso pensar em jogar um cavalo D3, cavalo C5. Eu tenho só que tomar bastante cuidado para não levar um F3, levar um lance onde ele consiga começar a abrir o meu roque, colocar esses bispos para jogar. Mas é uma posição um pouquinho delicada para os dois lados, vai. Porque ele não tem um lugar tão seguro agora para o rei, né? Olha, agora eu começo a pensar já em fazer o cavalo D3 direto, ainda que ele tenha o sacrifício de peão, F3. Por que isso? Porque ele rocou pequeno e o rei dele está exposto na posição com esses avanços, né? Então depois de F3, G toma, bispo H3, ele não está passando as peças tão rápido assim para o ataque. Eu acredito que agora eu posso ter as minhas chances aqui. Esse cavalo C5, cavalo por E5, cavalo A4 intermediário. Cavalo A4 intermediário, toca na dama, depois eu tomo em E5, certo? Certo. Vamos lá, vamos de cavalo C5. Ele poderia pensar em dar esse golpe, mas eu tenho um cavalo A4 intermediário. E objetivamente não ameacei nada, né? Com o cavalo C5. Mas o cavalo fica ali, né? O cavalo tá incomodando um pouco ali em C5. E vamos pensar um jeito de tentar abrir esse rei dele, né? O par de bispos controla muito bem a posição, isso é verdade. Mas posição confusa já, posição confusa. Eu tava mais preocupado antes com a posição. Agora eu já acho que é uma posição com chance para os dois lados aqui. Aquela também talvez fosse, vai. Cavalo D4. Caramba. Mas e aí, se eu tomo de cavalo, não ganhei uma peça inteira? Cavalo toma D4. Ele vai ter que abandonar aqui. Se ele tomar em C5, cavalo por F5, ganha a peça. Que parceiro! Olha que parceiro! Assim, as últimas partidas eu tenho ficado meio, nas posições meio esquisitas na abertura. Mas os adversários estão ajudando demais, né? Os caras estão muito parceiros. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa nossa partida. Talvez eu tenha preocupado sem tanta razão aqui, viu? Porque ele deu um 94,6 de precisão, 88,2 para o meu adversário. Vamos lá. Joguei aí contra uma francesa, joguei a variante do avanço. Ele jogou aí essa posição com cavalo E7, puxamos o bispo para C2. Eu sei que o lance mais jogado é bispo por F5, mas existe essa ideia também. Tomei agora, cavalo C3, cavalo E2, ele prefere H4, aí ele veio com a ideia de fazer o G5, e aqui eu joguei mal, cavalo E1, H4. É uma decisão complicada essa de fazer o H4, né? Porque H4, se ele joga, por exemplo, bispo E7, eu posso ganhar um peão, mas está abrindo a coluna H. Mas poderia ganhar um peão. Isso aqui justificaria justamente a ideia de trazer a dama para B6, né? Porque, olha só que interessante isso, né? A dama em D8, ela defenderia o peão de G5. Mas como a dama veio para B6, agora eu tenho essa possibilidade. Que eu vou tomar de bispo.
E a posição tá boa para as brancas. Ainda assim, eu tenho que tomar uns cuidados, né? Porque tem muita coluna aberta aqui para as torres dele. O computador não tem medo de nada, né? Já dá um ponto de vantagem, mas é um lance delicado de fazer. Eu fiz cavalo em 1 com a ideia de F4, mas esse interroga porque leva F4 e aí eu tô mal nessa posição. E aí ele conseguiu tudo que queria, que era ativar o bispo, expandir com G5 F4. Só que ele conduziu mal a partida depois. Até chegar a um ponto que aqui eu consigo um equilíbrio, né? Olha, ainda tá um pouco pior. Ainda tá 0,30 para ele. Só que ele me deu a peça inteira. Que sonho, que sonho. Chegamos aí a 74 vitórias e vamos buscar um novo oponente. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para jogar já. Bom, enquanto procuramos um adversário, se você está me assistindo aqui, acompanha o canal, quer começar a ter aulas comigo e com mais um time de grandes mestres, você pode se tornar aluno da Chessflix com uma condição especial, fazendo parte da nossa lista de espera. O link está aqui na descrição do vídeo. Você entrando para a lista de espera, você pode fazer parte da próxima turma com uma condição especial, alguns bônus exclusivos também. Ainda mais você que faz parte aqui do YouTube, quando entrar em contato com você, alguém aqui do time, fala, ó, eu faço parte da comunidade do YouTube do GM Evandro, que aí você pode receber alguns bônus extras, beleza? E bora lá, bora continuar aqui com esse nosso episódio de hoje. Vamos colocar para jogar já. Então, procurando outro oponente que tem aí pelo menos 2.436 de rating. Então, seguimos aí naquela faixa ali 200 para baixo, infinito para cima. Podia aparecer um cara com rate mais próximo, né? Com rating 2.500, 2.600, 2.700, quem sabe? Porque isso ajuda a subir o rating, né? Ah. Temos um adversário, finalmente, depois de uma longa espera. Vamos enfrentar aí um cara da Turquia de quase 2.500 de rating, 2.499. Vou jogar aqui uma Rossolimo com ele. E aí ele veio com o cavalo F6. Vou pensar aqui como que eu vou jogar contra essa variante. Vou jogar com o cavalo C3. Dama C7 costuma ser o lance mais jogado da posição. Jogou com G6. Bom, vamos jogar rock. Já estou jogando uma posição que não sei bem como seria a teoria disso daqui, se existe alguma teoria disso daqui. Já estamos inventando desde os primeiros lances. E agora estou pensando se vale a pena jogar um E5 ou não. Estou pensando em jogar um pouco diferente essa Rossolimo. Quer saber? Eu vou jogar aqui com D3. Vamos lá. Vou jogar um D3 direto. Não é o lance mais ambicioso, provavelmente não é o lance mais correto, mas eu vou fazer ele pensar aqui um pouquinho, eu acho, né? Ele jogou o cavalo D4, não pensou tanto como eu imaginava. Tirar o bispo para C4. Estamos inventando já na abertura. Uma hora dessas que eu falo, por que eu não abri a siciliana, né? Mas vamos lá, vamos jogar isso daqui. Caramba, cara agressivo, hein? Jogou com D5, ele tá querendo jogar um bispo G, vai sacrificar um peão, jogar um bispo G4 para tomar em F3 depois. Vamos lá, vou jogar cavalo toma D5. Ele sacrificou um peão inteiro para isso. E ele vai conseguir estragar o meu roque. Ele vai conseguir jogar ali um bispo G4. Vamos ver como que ele vai fazer isso, né? Por exemplo, cavalo por D5, bispo por D5. Agora, se eu voltar simplesmente o cavalo para E3, o que ele vai fazer? Ele vai tomar em F3, G por F3. Eu tô jogando C3 depois, né? Não é tão claro assim pra mim o que ele tá fazendo.
E vamos só caprichar um pouquinho na ordem. Se eu jogar C3 primeiro. C3, porque esse cavalo D5 eu tomo em D4. E C3, se cavalo F3, G por F3. Tudo bem, ele abriu um pouco meu rei, mas não parece nada grave isso. Vamos lá, vou jogar C3. Vamos ver o que ele pretende fazer. Porque agora ele sacrificou um peão, ele precisa provar que ele tem compensação por esse peão sacrificado. Eu não acho uma tarefa tão simples assim de fazer. Pois se agora ele já levar o bispo para H5 ou para H3, eu já tenho um cavalo F4 já. Cavalo F4 atacando assim esse bispo. Não acredito em nenhuma compensação aqui, para falar a verdade. Estou, inclusive, muitas vezes jogando com E5, E6, talvez. Tem que tomar uns cuidados para não sair abrindo muito a minha posição. Mas tem um peão a mais. Peão a mais, acredito que limpo na posição. Vamos lá, vamos ver como que ele vai jogar. Talvez ele tente manter o bispo para chegar com a dama por ali. O que pode ser arriscado para ele também. Bom, vamos lá, né? Ele jogou bispo C8. Eu vou simplesmente desenvolver meu bispo para E3. Colocar a peça em jogo, atacando o peão de C5. Logo, logo eu faço um rei H1. De repente começo a jogar por essa coluna. Temos vantagem aí na posição. Ele levou agora o peão para E5. Quer expulsar o meu cavalo dali. Se eu jogar cavalo D5, ele vai tomar, bispo toma. E aí ele tá querendo trazer a dama pro ataque, né? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho para não fazer besteira. Porque cavalo D5 talvez eu ajude um pouco ele, né? Esse cavalo ele tá atrapalhando na realidade. Vamos lá, eu vou puxar o cavalo para E2. Meu cavalo fica mal também. E agora, hein? Por exemplo, cavalo E2, cavalo H5, rei H1, dama H4, torre G1. Esse cavalo D5, ele vai trocar, bispo toma, bispo toma. Jogar um lance como um bispo. Vamos lá, vou jogar cavalo D5. Bispo por D5. Beleza, ele vem com o bispo H3. Agora eu tenho duas ideias, né? Uma rei H1 para a torre G1 e a outra é fazer F4 para a dama F3. Rei H1, rei H8, torre G1, F5. Já não parece tão interessante assim, né? Fazer F4 com a ideia de dama F3. Porque agora eu jogo dama F3 para dama G3. E eu estou buscando aí a troca das damas para simplificar essa posição. Estou aí com aquele peão a mais, mas meu rei está um pouco aberto, né? Mas assim, eu preciso de poucos lances, eu acredito, para consolidar essa minha vantagem. Ainda não acredito que ele vai ter algo de verdade assim na posição. Inclusive, talvez eu ataque por essa coluna aberta, né? Jogar ali um dama G3, rei H1, torre G1, F5. Vamos ver. Vamos ver como que vai seguir aqui nos próximos lances. Ele jogou o rei H8, ele quer jogar F5, explodir aqui toda a posição.
Eu vou jogar um dama G3. Quero trocar as damas. E ele quer fazer o F5 no próximo. Como que eu jogo agora, hein? Bom, eu vou tomar lá em E5. Porque agora se ele toma em E5, eu posso pensar em F4, né? Posso fazer F4 agora. Seguimos aí com forte bispo em D5. Eu, sinceramente, estou pensando em tomar lá em C5 no próximo. Então, e agora com F4 e E5, meu bispo ele tá voltando para o jogo também. Aquele bispo que antes em D5 não estava fazendo muita coisa. Agora, depois de E5, ameaça aí bispo F3, praticamente ganhando. Vou fazer bispo F3. Eu não vou ganhar uma peça inteira agora com F5? F5, dama H4, F6, toma em G3, toma. Vamos de F5, ameaçando a dama. Tá ruim aqui pra ele, hein? Tá ficando bem ruim. Tô agora com essa ameaça de jogar F6. Ele já abandonou a partida. Ficou muito, muito ruim a partida pra ele. Vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Episódio de hoje, pessoal, dando uma força ali, hein? Dando uma força. Vamos lá, vamos fazer a revisão. Ganhamos mais 5 pontos de rating e vamos ver o que rolou aqui no detalhe. Eu achei que esse cara aqui, encontramos um cara que chuta mais lances do que eu, né? Sempre é possível isso, olha. Um cara, um cara chutou muito, mas muito na partida. Jogamos aí uma Rossolimo. Você vê que ele jogou muito rápido a partida inteira. Então é uma anti-siciliana, essa Rossolimo. Inclusive lá dentro da Chessflix eu fiz um curso chamado Repertório de Aberturas de Grande Mestre, que é o meu repertório de aberturas. E eu analiso em algumas aulas como jogar essa Rossolimo, é uma anti-siciliana. Então, para quem aí é aluno da Chessflix ou então quer se tornar aluno da Chessflix, dá uma olhada nesse curso, tem um repertório completo ali de aberturas. Vai jogar as mesmas aberturas que eu jogo. Bom, posição teórica eu estava jogando aqui. Eu sabia que tinha que jogar o E5, mas eu estava buscando jogar uma posição sem teoria, onde ele tivesse que pensar. E aqui entramos nisso e ele tomou uma decisão errada, já que ele jogou ambicioso demais fazendo esse D5. Eu simplesmente tomei, ele faz o bispo G4, mas é aquilo, ele dobra ali os peões, mas e aí? Não tem um ataque concreto assim na partida. Apesar do meu rei estar um pouquinho mais exposto, eu vou jogar rei H1, F4 e tá tranquila a posição. Tanto que ele me dá a vantagem de um ponto, é um peão de vantagem, basicamente, né? E aí, momento de organizar a posição. F4 era melhor, rei H1 ainda era mais preciso, mas aqui a dama chegou para organizar a casa. Ele conduziu mal a partida. Eu consegui já trazer o bispo para o jogo. Aqui depois do dama F3 já está tudo muito bem organizado. O que ele tinha que tentar fazer ao invés de dama H4? Tomar em F4. Ainda assim, difícil ele provar uma compensação de verdade, né? Assim, não é porque tem peões dobrados que você tá melhor, tá? Peões dobrados, às vezes, não podem... Se você não tem uma maneira concreta de atacar o rei do adversário ou de explorar os peões dobrados, você não vai ter compensação por isso, né? E aqui ele já tá perdidaço, F5, vai acabar caindo uma peça, né? Talvez ele tivesse que jogar G5, mas aí F6... Aí sim, sem esperanças aí para ele na posição. Bom, vamos lá, vamos ver como ficou a nossa classificação aqui, como ficou o nosso ranking depois dessas partidas de hoje. Deixa eu atualizar aqui para 75 vitórias, que talvez seja um pouco mais do que isso, 76 ou 77, eu ainda preciso atualizar aqui, ver certinho quantas foram. Mas estamos aí em segundo com 2.641 de rating. Diego segue ali com 2.707. Vamos aproximando. O Cricor tá movimentando bem o rating aqui também, né? Ele movimentou ali, já tá com 2.621, também tá subindo. Disputa tá boa aí.
por esse top 1 do Brasil. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, próximos episódios da série. Se você tá gostando, deixa seu like aí no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Até a próxima.